Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos tenham passado aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu resolvi fazer um break aqui nos vídeos que passam um pouco um tutorial, né, sobre como começar na área de Data Analyst, e eu quero falar sobre um assunto super importante, principalmente agora que é começo do ano, que as empresas vão começar a contratar. Não todas, mas é muito comum as empresas passarem agora por um processo de contratação, porque já inicia o ano, né, já tem tudo fechado, já tem provavelmente todos os planejamentos arredondados e agora é hora de contratar gente. Então por que não falar sobre 5 perguntas que eu faço em entrevistas de empregos para a área de dados, isso tanto para engenharia, ciência, quanto para análise de dados, e quais são as 5 respostas diferenciadas que vocês devem dar para garantir a sua vaga. Galera, antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, porque o seu like é super importante para o algoritmo do YouTube começar a divulgar mais os meus vídeos para outras pessoas que têm o mesmo gosto que você. E se você é novo aqui no canal, também se inscreve e aperta o sininho prateado para receber notificações no dispositivo onde você se encontra nesse exato momento. Galera, fica nesse vídeo até o final, que vão ser 5 perguntas e 5 respostas que podem fazer toda a diferença no seu processo seletivo. E se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês querem realmente entrar na área de dados e qual que é o espectro de coisas que vocês vão fazer sendo engenheiro, analista ou cientista de dados, assistam os outros vídeos do canal que tem bastante conteúdo interessante para vocês levarem em consideração nesse seu momento de escolha. A primeira pergunta que eu separei é: nomeie ferramentas que são importantíssimas na área de dados. Essa pergunta ela ficou um pouco abrangente, mas eu preciso que vocês entendam ela para o cargo que vocês estão almejando. Então, se você é um cientista de dados, se você é um engenheiro de dados, ou se você quer ser um analista de dados, eu vou falar um pouco sobre essas 3 etapas. Se você é um engenheiro de dados, lembre-se, o principal papel do engenheiro de dados é trabalhar com processos que envolvem fluxos de dados de um ponto de origem a um ponto de destino. O engenheiro de dados trata de tudo o que acontece no meio desse caminho, tanto o processo de software, tanto a arquitetura, tanto a disponibilização desse dado para a empresa inteira. Então, se eu entrar muito nesse assunto, a gente vai ficar vai muito tempo nisso daí. Mas basicamente tem essa premissa na cabeça. Com base nisso, é importante vocês falarem ferramentas que já deem para o entrevistador a ideia de que você conhece o fluxo inteiro. Então, fale de uma ferramenta que vai tratar do processo de extração de dados, do processo de transformação de dados. Esse processo de transformação pode ser tanto processo em Big Data quanto não em Big Data, carregamento de dados, visualização de dados, segurança de dados e onde colocar a arquitetura em geral. Então, o que eu responderia como engenheiro de dados? Eu responderia Python como um cara de processamento, Spark como um cara de processamento para Big Data, NiFi, que é um cara de streaming da Apache, que é super foda, tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá que é bem legal. Hadoop, uma das principais ferramentas de engenharia de dados. AWS, que, querendo ou não, é onde geralmente se coloca toda uma infra na nuvem, ferramentas de disponibilização, de visualização de dados. Tableau, QuickSight, Power BI, todas essas ferramentas precisam estar no skill set do engenheiro de dados. Como um analista de dados, continuaria falando Python, falaria também de SQL, AWS também, falaria de Tableau, Power BI, QuickSight, que são ferramentas importantes de visualização de dados. Falaria de Pandas, que vai mostrar para o entrevistador que existe uma profundidade no teu conhecimento. Você não sabe só Python, você sabe que existe Python como linguagem de programação e existe uma lib chamada Pandas que te auxilia e muito na extração de dados e na pesquisa de dados e exploração e tal. Pentaho é uma ferramenta importante que facilita pequenos processos de fluxos de dados. Airflow é uma ferramenta que vocês podem falar tanto para engenharia quanto para análise de dados, tá? Ela cabe nesses 2 mundos. E também na área de ciência de dados, obviamente. Como cientista de dados, obviamente, quando você for chamado para uma entrevista de ciência de dados, a ideia é que você não trate muito do mundo de arquitetura, que você trate mais
do mundo da ciência, dos modelos, da inteligência artificial, dos algoritmos. Então, Keras, eu falaria um pouco de Airflow, porque precisa ter um pouco também de abrangência nesse mundo, Matplotlib, Scikit, PyTorch, mas é muito importante também o conhecimento teórico. Então tragam bastante coisa, bastante conhecimento assim sobre a teoria dos modelos, né? Tanto modelos supervisionados quanto modelos não supervisionados, que é uma outra pergunta que eu vou fazer aqui agora. Segunda pergunta: o que você faria ao encontrar dados corrompidos? Essa também é uma pergunta muito abrangente, que também é diferente a resposta quando a gente fala de ciência, análise e engenharia de dados. Mas vamos tratar como um escopo geral, e aí vocês escolhem como soa melhor para vocês. Dados corrompidos, eles são um dos principais problemas que a gente tem quando a gente fala de dados hoje no mercado. Vocês vão encontrar dados corrompidos, isso é um destino para quem trabalha ou quer trabalhar na área de dados. Separar eles, isolar eles do processo total é o primeiro caminho, é a primeira coisa que você tem que fazer. Verificar se há uma correção deles, excluir eles do banco de dados. E quando eu falo exclusão, vejam que tem uma pequena nuance aqui. Não é exclusão hard. Pode chegar algum momento que vocês vão falar, tem que excluir de vez, assim, apaga esse dado do histórico, ele não é impossível recuperar ele, mas existe um conceito de exclusão soft. O soft delete é você marcar aquele dado como um dado corrompido, ou um dado que não está disponível para ser processado. Tanto na esteira para o Data Lake, quanto quando você vai fazer um pré-processamento antes de treinar seu modelo, ou quando você está gerando suas análises, você vai encontrar esses dados. Então é importante você remover esses dados da sua consulta, remover ele do seu processo de ingestão de dados, mas sempre pontuar que na hora que você vai entregar o produto para o seu cliente, você pode falar que alguns dados eles não foram processados por conta de erros que ainda não foram mapeados pelo processo. E algo super importante também, pessoal, é preparar um relatório à parte sobre esses dados inválidos que vocês encontraram durante o processo. A terceira pergunta, ela pode ser um pouco capciosa, mas é muito importante, que é: qual a importância do versionamento de código na área de dados? Quando a gente fala de versionamento de código, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o GitHub. Não só o GitHub, obviamente, mas o modelo Git, de versionar códigos. Por que isso é importante, tá? Isso tanto para a área de análise, quanto para a área de ciência, quanto para a área de engenharia, é importante você ter um track de todas as modificações que você fez no seu relatório, porque caso aconteça algum erro ou falte alguma informação, você consiga rastrear todo o histórico de alterações que o seu processo teve e encontrar aonde teve aquela validação ou aquele erro. Ou você pode disponibilizar isso para a equipe que consome a tua informação e a equipe mesmo vai procurar o porquê daquela informação ter mudado ao longo do tempo. Trabalhando na área de dados, vocês vão sempre esbarrar em problemas como: meu dado tá errado, mas esse dado aqui tá certo, esse valor aqui tá meio estranho, porcentagem não bate. Cara, isso é super comum e não existe, ao meu ver, uma forma definitiva de você corrigir esses problemas. Porque não está só no escopo do que você pode fazer, está no escopo do que a pessoa está olhando e está deduzindo naquele momento. E ela deduz naquele momento que o dado está errado, ela sobe o chamado ou ela manda uma mensagem no grupo e contribui para uma ideia de que o dado está errado, quando na verdade não está. Então, dar sempre o versionamento do código para a pessoa entender, desde que essa pessoa entenda, obviamente, para a pessoa entender o que aconteceu naquele dado, para ele estar daquele jeito, é super importante. Quarta pergunta. Essa pergunta é mais importante para engenheiros de dados, mas ela também vai ser feita em entrevistas para cientistas ou para analistas de dados, que é: o que é um ETL? Bom, um ETL, galera, é a ferramenta principal, hoje do mundo de dados. Você pode enxergar esse modelo em qualquer lugar, porque ele é um modelo genérico que simplesmente trata da extração de dados, que é o E, a transformação de dados, que é o T, e o carregamento de dados, que é o L. Em inglês, Extract, Transform and Load. Esse modelo, ele é amplamente utilizado no mundo inteiro. Existe uma certa variação nele, que é quando você simplesmente muda as letras, Então, ao invés de ser ETL, você tem também o ELT, que é onde você extrai o dado, carrega ele em algum lugar e naquele lugar você faz as transformações necessárias. Também é importante já saber isso e às vezes até tocar nesse ponto
quando o entrevistador te perguntar. O ETL, como eu falei, é um processo amplamente utilizado na área de dados e ele é um processo que pode ser replicado de inúmeras formas, tanto como código, tanto num processo manual. Existem várias formas de você fazer um ETL, mas é importante vocês saberem o conceito, que é esse que eu te falei. É o ato de você extrair, transformar e carregar o dado em um processo de software ou um processo manual. E finalmente, pessoal, a quinta pergunta, e essa quinta pergunta ela vai aparecer muito mais para se você está entrando ou está se candidatando para a área de ciência de dados, que é: me fale a diferença entre um modelo supervisionado e um modelo não supervisionado. Um modelo supervisionado, a principal característica dele é que você tem os dados rotulados. Ou seja, a sua base de treinamento, ela já tem cada um dos dados que vai ser treinado rotulado com a classe que será utilizada no modelo. A classe, por si só, é como o modelo vai separar aquele dado específico durante o processo de treinamento. O modelo não supervisionado, ao contrário do supervisionado, obviamente, é quando você não tem esses rótulos na sua base de treinamento. E assim, o modelo terá que inferir esses dados, esses rótulos, para fazer o treinamento que ele precisa fazer. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é muito legal. Eu espero que ele ajude vocês durante o processo seletivo. Se vocês tiverem alguma pergunta que ficou na cabeça de vocês, quiserem alguma resposta para o processo seletivo, pode comentar aqui embaixo, tá? Eu vou tentar responder para todo mundo, dentro da minha zona de conhecimento, obviamente. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, porque o seu like é super importante para o canal continuar a crescer e se tornar um dos maiores canais de tecnologia do Brasil. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e aperte o sininho prateado para receber notificações de vídeos novos toda vez que sair no dispositivo onde você se encontra nesse exato momento. É isso aí, galera. Um beijo do grego e tchau!